Aoba, aqui é o Guapu, falando diretamente da Guapu TV, um novo canal de cultura pop variada, e hoje é dia de falar sobre as animações da DC Comics. Antes de qualquer coisa, para facilitar o entendimento de vocês sobre muitas coisas que eu vou falar, eu preciso explicar o que é o universo dos Novos 52. Ele simboliza uma nova fase das histórias da DC, um recomeço para todo o universo das histórias já contadas e que ainda estavam por vir na época. Ou seja, é um reboot que eles tiveram que fazer justamente para criar novas histórias sobre todos os personagens. Eu espero realmente que tenham entendido, ok? Liga da Justiça Crise em Duas Terras. O nome já diz, né? É um filme que se passa em dois mundos, duas dimensões diferentes. A DC adora fazer isso. Habitual com a Liga da Justiça, que nem é a formação dos Novos 52, com o Cyborg, Shazam e tal. Essa ainda tem o Caçador de Marte como membro fundador. E na outra dimensão, a Terra 2, e eu digo Terra 2 porque é a HQ que se basearam para criar o filme, os que normalmente eram vilões, na verdade eram a Liga da Justiça daquela terra. E eles haviam sido massacrados pelo Sindicato do Crime, um grupo de vilões extremamente poderosos que predominavam naquela realidade paralela. E cada membro da Liga da Justiça habitual tinha o seu equivalente. O Superman era o Ultraman, com fraqueza kryptonita e tudo. A Mulher Maravilha era a Supermulher. O Batman era o Coruja, que pra mim é o único personagem realmente foda do sindicato. O visual dele é muito louco e ele é tão paranoico quanto o Batman. Ele só não é mais foda que o Batman porque é o Batman. Não tem como ser mais foda que isso. Because I'm Batman! Não sei se deu pra entender direito, mas basicamente nessa dimensão paralela os heróis são vilões e os vilões são heróis. E pra encurtar, a animação consiste em um combate entre as duas ligas da justiça de ambas as dimensões juntas contra o Sindicato do Crime. É o que dá pra falar sem spoiler. A morte do Superman. Um quadrinho que tem um spoiler fela da mãe no título e chocou o mundo na época de lançamento, mas eu tenho mesmo que dizer das animações dessa lista, eu acho que ele é o que tem mais diferenças da história original. De qualquer forma, continua uma ótima história, até porque a morte do Superman é clássica, não existe por que mudar a fórmula. Superman lutando contra o aparentemente invencível Doomsday ou Apocalipse, né? Um combate que termina na morte dos dois. Eles até tentaram enfiar essa história no meio de Batman vs Superman nos cinemas, mas ficou muito desconexo, sei lá. Aquele filme tem muitos defeitos, né, cara? Não tem muito o que dizer sobre a morte do Superman. É um ótimo quadrinho e uma animação boa. Batman vs Robin. Nessa animação a gente vê parte da relação de pai e filho entre Bruce e Damian Wayne, o Robin número 4, filho biológico de Bruce e Talia al Ghul, filha de Ra's al Ghul. Eu tenho que parar com isso. Enfim, como Damian foi treinado pela Liga das Sombras desde criança e também antes do Batman saber da sua existência, ele tinha um certo problema com a regra de não matar, um dos principais ensinamentos do próprio Batman durante sua história de vida, a diferença entre justiça e vingança. Tudo isso junto à parte da história de A Corte das Corujas, uma das únicas histórias que eu realmente gosto dos Novos 52, que nada mais é do que o conjunto dos que se dizem os mais ricos e poderosos donos de Gotham. Cuidado com a Corte das Corujas, que vigia o tempo todo, governando Gotham de seu poleiro. Atrás dos granitos e concretos, eles lhe vigiam em seu lar, em sua cama. Nem mesmo sussurre sobre eles, ou eles clavarão a garra em sua cabeça. Mas isso não passava de uma lenda até então. Mais tarde é descoberto que Damian, de forma ingênua, viria a se envolver com a Corte das Corujas sem saber que o objetivo final deles é o Batman. Embora o Damian seja teimoso e tenha a personalidade mais forte de todos os Robins, eu ainda acho ele um personagem muito bom no geral. A dinâmica dele com o Dick Grayson é muito legal também, cara. Liga da Justiça Guerra. Novos 52, a primeira união da Liga da Justiça para combater um inimigo em comum. Então, eles ainda não sabiam trabalhar juntos, mal tinham noção dos poderes um do outro. É uma animação bem para iniciar essa leva de outras animações todas se passando no universo dos Novos 52. Ela também inclui a origem do Cyborg e torna bastante nítida o tipo de Liga da Justiça que haverá daqui pra frente. Batman Ano 1.
Essa eu já começo dizendo que é ótima. É a adaptação perfeita da história em quadrinhos Batman Ano 1 do Frank Miller, que nada mais é do que o primeiro ano do Bruce Wayne como Batman e ao mesmo tempo também é o primeiro ano do Jim Gordon como policial em Gotham City. Ele tá casado e esperando um filho com a Bárbara, mas ao mesmo tempo ele consegue ver o quão violenta é a cidade de Gotham e como a polícia é corrupta. E decididamente ele não queria ter um filho nesse ambiente. Assim a história carrega assim um dilema e uma certa carga emocional com o desenvolver dessa trama do Jim Gordon. E por sua vez vemos um Batman ainda muito amador no combate ao crime, apanhando pra caramba, se fudendo, tomando tiro e tal. Vale muito, mas muito a pena assistir e também ler o quadrinho. Batman, Ataque ao Arkham. Essa animação tem o Esquadrão Suicida como foco e se passa na realidade dos games da série Batman Arkham, mais especificamente antes de Batman Arkham Asylum, eu acho, porque o Coringa tá preso no asilo. E se não se passa na timeline de Batman Arkham, então é baseado, já que o visual da maioria dos personagens é idêntico. O Batman, Charada, Pinguim, Coringa, todos têm visual igual ao dos games. A Harley Quinn não, mas ela tá com uma roupa diferente toda vez, então... Pra mim essa animação é tudo que o filme do Esquadrão Suicida poderia ter sido se tratando de qualidade. A formação dos vilões nessa animação é composta por Pistoleiro, Harley Quinn, Tubarão, Nevasca, Aranha Negra e Capitão Boomerang. Eu acho muito legal como foi retratado toda a relação entre eles, porque são vilões que só se importam com eles mesmos e estão trabalhando juntos porque se não fizerem vão ter suas cabeças explodidas. Muito saudável. Batman contra o Capuz Vermelho. Junta elementos da HQ Morte em Família, onde o segundo Robin, sucessor de Dick Grayson, Jason Todd, é torturado e morto pelo Coringa com um pé de cabra, e também elementos das HQs de Batman sob o Capuz, que o Jason retorna como o Capuz Vermelho e se torna uma nova figura do submundo de Gotham. Agora como anti-herói, seu objetivo era acabar com a onda de crimes em Gotham, matando cada um dos criminosos. Eu não vou contar muito mais que isso, porque é uma das minhas histórias dramáticas favoritas do Batman e eu odiaria estragar isso pra vocês. Batman na Piada Mortal. O que pra muitos é, e sempre será, a verdadeira história de origem do Coringa feita pelo Alan Moore, agora tem sua versão animada, é outra HQ clássica, tá? Porém, é uma história muito curta, então basicamente o que os roteiristas fizeram foi dividir ela em duas partes. A primeira é um prelúdio inédito da Batgirl, onde vemos parte do seu conflito amoroso e profissional com Batman. Sim, eu também não vi sentido nenhum nisso, e achei bem forçado. A segunda é a história da HQ do início ao fim, seguida à risca pelos roteiristas. Não houveram mudanças, a história é perfeita. Começa com o Batman indo visitar o Coringa na sua cela, porque ele estava se questionando sobre o relacionamento mortal entre os dois, sobre como um matar o outro é inevitável no fim das contas. Mas o que ele descobre é que o verdadeiro Coringa fugiu e deixou um impostor dentro da cela. A história é contada exatamente da mesma forma, com flashbacks do passado do Coringa, de como ele era um comediante fracassado, que estava esperando um filho, sendo que mal podia sustentar a si mesmo e sua mulher, enquanto no presente ele admite que ficou louco por conta de tudo que já passou e tenta provar que pode causar a mesma coisa a outra pessoa. No caso, o homem mais são de Gotham City, James Gordon. Ele o tortura fisicamente e psicologicamente a fim de provar que no fim de tudo ele irá surtar e ficar tão louco quanto o Coringa. É uma história muito humanizada e nessa animação a HQ ganhou vida, por isso eu acho simplesmente ótima. Liga da Justiça Ponto de Ignição. Já tava na hora de ter uma animação do Flash. Nessa história ele faz o que sabe fazer de melhor, quebrar a barreira do tempo, e ele acaba alterando um dos acontecimentos passados de sua vida. Ele impede o assassinato de sua mãe, só que mudando um pequeno acontecimento, isso acaba gerando um ponto de ignição, que assim também altera outras coisas, mudando a realidade que ele conhecia. Então nessa realidade totalmente alterada, ele nunca ganhou seus poderes, sua mãe está viva, a Iris não é mais sua esposa, a Liga da Justiça não existe, o Aquaman afundou grande parte da Europa junto com as forças de Atlantis, a Mulher Maravilha e as Amazonas dominaram o Reino Unido, agora chamado de Nova Temícera, e guerrearam com Atlantis por território, e quando o Flash procura o Batman para ajudá-lo, descobre que não era o Bruce, e sim o Thomas Wayne. O Bruce na verdade morreu no assalto depois da ópera, e o Thomas permaneceu vivo e se tornou o Batman, entre muitas outras alterações da realidade. É a animação mais abrangente de todas que eu citei, justamente por alterar todo o universo da DC Comics. E no fim de tudo, dar origem aos Novos 52, o reboot que a DC tanto precisava para suas histórias.
O Cavaleiro das Trevas Parte 1 e Parte 2. Com roteiro e arte do Frank Miller, nos quadrinhos é considerada uma das melhores histórias do Batman por muitos e para outros ela é a melhor história do Batman. Nela, todos os heróis que um dia existiram agora já não estão mais na ativa por lei, exceto o Superman, que se tornou praticamente um escoteiro do governo e também uma arma de guerra, e depois de 10 anos sem combate ao crime, o Batman retorna mais violento do que nunca por conta do aumento da criminalidade de Gotham, que se deu por causa de uma gangue chamada Mutantes. E vale lembrar que essa história se passa em um futuro alternativo após a morte do segundo Robin, Jason Todd. Então, para essa história foi criada um novo Robin, dessa vez uma mulher, Carrie Kelly. Esse lance do Batman voltar ativa também gerou a volta de dois vilões, o Duas Caras e o Coringa. O objetivo do Coringa sempre foi fazer o Batman perder a linha e deixar os seus princípios de lado. Então eu já adianto que a luta entre os dois é brutal. Por todo o escândalo que as últimas batalhas travadas pelo Batman geraram, o governo americano enviou Superman para detê-lo, e isso resulta em uma das batalhas mais épicas entre os dois heróis. Claro, resumindo tudo, é basicamente isso, mas o povo de Gotham City também é uma peça fundamental nessa história, por se tratar de uma retomada de ordem na cidade com a volta do Batman e dar um fim à onda de crimes e gangues. Essa versão mais velha do Batman é muito interessante, é um Batman atormentado pelo passado, em algumas partes pela figura do Robin, e com certeza em sua volta ele se tornou uma figura quase como um justiceiro, mas ainda um herói muito mais imponente do que antes. Enfim, mais vídeos como esse você encontra aqui no canal. Se gostou, já sabe o que fazer e tchau!